entrava numa van. Ia anunciado, entrava numa van, entrou todo mundo na van. Essa van, escura, tudo, né? Levou a gente para uma casa em São Paulo. Que depois a gente foi descobrir, não era nem a casa que eles fizeram na Anhanguera depois. Sim. Depois a gente foi descobrir que era uma casa no Morumbi do lado da casa do Silvio Santos. Que ele alugou, era uma história louca. Ele disse que era uma casa do Otávio Mesquita, que o Otávio Mesquita alugava, que ele desalugou, que era do lado da casa do Silvio Você Santos. Sabe por quê? Não, ele comprou. Essa história eu não sei direito. Você sabe essa história? O Otávio Detalhes me contou. não sei, eu sei que era do lado da casa dele. O Otávio me contou. O Otávio comprou a casa. O Silvio Santos pegou e falou assim, quanto que você quer nessa casa? Não, Silvio, eu não tô vendendo. Ele falou, eu te pago o dobro. O Silvio, ele falou, não, Silvio, eu te faço, então me dá tanto que eu te vendo. Comprou a casa. Mas, Silvio, por que você quer essa casa? Ele falou, porque eu não quero você como meu vizinho. Foi essa? Então. Eu não quero você, Otávio Mesquita, como meu vizinho. E aí ele foi lá e comprou a casa. E aí foi onde ele fez que hoje... Ah, eu não posso falar, né? Que hoje, inclusive... enfim. Tá. Eu não sei onde é que é exatamente, mas a gente sabia que era do lado, porque depois o pessoal da técnica, né, fala, o Silvio Santos andava por aqui de vez em quando. Ele vinha aqui de noite andar pelos corredores onde ficavam os câmeras, onde ficava o staff, assim. Era muito, muito louco isso. E era uma casa pra gente. Em nenhum momento vocês desconfiaram que do lado estava a casa do Silvio Santos? Não, a gente não tinha nenhuma visão assim que pudesse descobrir em que lugar de São Paulo. E mesmo o nosso caminho da Anhanguera até essa casa, a gente lá dentro de uma van toda filmada, escura, sem, sabe, a gente não conseguiu perceber para onde a gente foi. A gente soube, e a gente soube que a gente andou, sei lá, a gente conseguiu perceber. Andamos meia hora de carro, mais ou menos, mas para onde? Onde é essa casa? Onde é esse lugar? A gente não conseguiu detectar, assim, lá dentro em nenhum momento a gente conseguiu perceber isso. Bom, aproveita então o nosso papo, inscreva-se no canal, acione o sino e dê o like. Acione o sino para que você receba notificação todas as vezes que um conteúdo novo chegar até vocês. Ó, tá faltando muito pouco para que a gente vire 391 mil inscritos, então desce os dedos aí na inscrição, vai lá. Acione o sino, dê o like também, inscreva-se no canal. Inscreva-se, pessoal, tá faltando muito, mas muito pouco pra gente chegar a 391 mil inscritos aqui no nosso canal, aqui no nosso Link Podcast. Então vai lá, desce o dedo. E no meu entrevistado hoje aqui, batendo um super papo e tá contando tudo sobre como foi o primeiro, o pai de todos. Todos esses realities que vocês assistem no Brasil teve um início, chama-se Casa dos Artistas. E quem participou está aqui na minha frente, Matheus Carriere. E aí vocês chegaram, entraram na casa. Bum! E aí? Aí foi meio que parecido com o que a gente vê hoje em todos, né? Aquela excitação, né? Vamos conhecer a casa, vamos ver os quartos. Mas era bem mais desconfortável do que é tudo que a gente viu depois. Mas não tinha, né? Não tinha isso. Mas não tinham as provas. Não tinha, era bem diferente. Não tinham provas. Festa tinha. Tinha festa, né? E que era o que a gente mais curtia. Tinha festa com figurino. Era a parte mais legal, né? Isso a gente achou o máximo. Só que era só isso, basicamente, né? Poucas atividades propostas pela produção, né? Isso intensificou muito. Não tinha ação de marketing pra gente fazer. Não fizemos nenhuma, não lembro. Né? Porque era muito novo, Não tinha, não teve tempo. Acho que não teve nem tempo de vender isso, né? Eu acho que a grande ação de marketing teve, e que foi muito legal, foi a Fiat com o lançamento da Doblô, que acabou ela ia presentear os 3 primeiros, e no programa da Hebe, por influência da própria Hebe, nossa, a Hebe, né? Que é uma mãe... Que ela começou a gritar, Doblô. A Hebe fez com que a Fiat desse um carro para todo mundo, e a Fiat deu um Doblô para todos os participantes, independente da colocação. Você saiu em qual? Você foi eliminado em... O programa teve 8 semanas, eu saí na 7ª semana. Eu não fui para a final, né? A final, eu saí
numa semana e na semana seguinte... Qual foi o seu maior oponente? Você discutiu com alguém? Você brigou? Não, eu briguei com a Patrícia Coelho. Que teve aquela cena ridícula da briga que eu joguei a cadeira de piscina no essa briga famosa. Eu lembro. E por causa disso, e aí isso foi um ensinamento que eu levei pra fazenda, né? E aí eu fiquei com fama de ser um cara nervoso. E eu não sou. De ser um cara explosivo. E eu não sou. Mas eu explodi. Em 7 semanas... Porra, também não. Depois de uma pessoa me incomodar 7 semanas... Eu explodi com essa pessoa. E dei piti, assim, foi ridículo. Mas que bom, né, Matheus? Meu, não, sabe? E aí, nessa semana, eu saí, assim, por causa dessa briga. Problema de ela querer falar sobre votação e eu não queria mais falar sobre aquilo, eu queria só curtir um domingo de sol. E ela veio, na terceira vez que ela veio falar, queria me explicar por que votou em mim. Eu falei, Patrícia, você votou em mim o programa inteiro, tá tudo certo. Mas ela me incomodou. E é normal, sabe? Como eu devo ter incomodado ela também. Né? Porque a gente estava lá numa casa apertada, pequena, sabe? Os quartos eram pequenos, de repente eram 6 camas. Mas a casa é uma mansão, aquela. Sim, mas era uma mansão que foi reduzida, porque tudo tem que ser reduzido, porque tem que ter a estrutura. Então, por exemplo, aqui é uma sala grande, só que imagina que tem que ter uma sala com câmeras atrás, câmeras escondidas, então tudo vai sendo reduzido. Então, os quartos... Tinham que caber 6 camas de solteiro num